O problema é que no Brasil, Enio, o Banco Central não pode comprar diretamente títulos do Tesouro. Ele não pode fazer essa operação direta, ele tem que fazer um bypass, se quiser, da liquidez, né? Que é, enfim, é o que está tentando explicar o público. Mas o Banco Central aqui no Brasil não pode comprar título público diretamente, é uma avaliação quanto a isso. Aqui eu compro a moeda que está chegando porque o importador vendeu e compro o dólar, eu jogo o real na economia. Eu aumento a liquidez e enxugo a liquidez depois com operação compromissada. Certo? E aí eu fico no meu ativo Banco Central com 300 bilhões de dólares de moeda estrangeira e quando o câmbio está em R$4, aquilo vale 1 trilhão e 200. E quando o câmbio vai para 6, aquilo passa a valer 1 trilhão e 800. E aí eu tenho um diferencial em reais de 1 trilhão e 800 para 200 de 600 bilhões. Veja. O que é um lucro para o Banco Central. Tudo, mas veja, o que é que acontece? Para eu ter esse volume de reservas, o Brasil é deficitário, primária e nominalmente. Ele tem que recorrer ao título público para ter esse dinheiro para comprar o dólar. Ele aplica os 350 bilhões a Fed Funds, a 0,5 ao ano. E ele captou aqui a 12,75 o real. Ou seja, há uma diferença de custo fiscal enorme para o Brasil. Manter reserva cambial, além do limite que manda a teoria econômica, é um custo fiscal que não tem precedente. Porque o próprio FMI, que é o ultraconservadorismo, na definição dos modelos de volume de reserva ótima, o Brasil é para ter 200, nós estamos com 350. Esse diferencial de 12 para 0,5 em cima de 150 bilhões é um custo fiscal que ninguém está medindo aqui no Brasil também, né? Sim, deputado. A questão é só uma observação. Quem adquire a reserva internacional não é o Tesouro Nacional, é o Banco Central. E ele faz essa política com que título? Não, ele faz a compra da reserva emitindo moeda. O Banco Central... Título, pega real e compra. Emite moeda ou emite título? Não, o Banco Central não pode vender título público desde 2002 pelo artigo 35 da LRF. Peraí, quando ele faz isso, ele emite moeda? Ele coloca a moeda na reserva bancária da instituição financeira que lhe entregou dólar. Num instante subsequente... Está pagando para fazer a operação. Num instante subsequente, o que é que o Banco Central faz? E aí sim ele utiliza o título público do Tesouro. Ele emite um passivo para ele, que é a operação compromissada, tendo como lastro o ativo do Tesouro. No frigir dos ovos, como essa operação compromissada, como bem falou o deputado, gera um custo, a taxa Selic, e a reserva internacional que passou a ser a ele um ativo, gera uma remuneração pequena, existe um custo fiscal que não é desprezível de você manter reservas internacionais, que, como o deputado falou, está num nível acima do que, me parece, seria razoável. Esse custo fiscal, ele aparece no orçamento? Não. Os critérios de determinação do estoque da dívida. Indicadores. Primeiro, o estoque de dívida pública, que é contabilizado pelo Tesouro Nacional. É um indicador. O segundo é a dívida bruta definida pelo Banco Central, que é o do Tesouro, mais o volume de títulos que o Tesouro entregou no Banco Central e que ele está usando para fazer as operações compromissadas. E o terceiro indicador, porque para o FMI, no momento em que o Tesouro entrega o título para o Banco Central, independente ou não dele estar usando esse título, já está em carteira do Banco Central, ele já vai compor o estoque da dívida pública. Então, hoje nós temos, né, Ricardo? Nós temos 3 conceitos de dívida pública que eu estou procurando elencar. Mas o que eu queria mesmo é a parte orçamentária. Hoje, a nossa casa, o Congresso Nacional, ele não diz nada sobre despesa financeira. O orçamento da União é 4 trilhões e 800 bilhões de reais. 1 trilhão e 800 é a despesa primária, é o que nós discutimos, pessoal, educação, saúde. Os outros 3 trilhões não há a menor indicação de discussão aqui nesta casa, o que para mim é um absurdo. Juros, amortização, rolar de dívida e assim por diante. Porque na despesa primária, o Congresso limita a suplementação do Poder Executivo, dependendo da despesa, 20% e 22%. Na despesa financeira, nada. Ou seja, nós temos 350 bilhões de pagamento de juros esse ano, vamos pagar 680. Sabe qual é o limite disso aí? O céu. O Tesouro, o governo federal suplementa isso, não dá satisfação a gente, vai para 700 bilhões e está tudo por isso mesmo. É assim que funciona o orçamento brasileiro. Bem, presidente, eu vou encerrar só respondendo... E quem paga é o povo. Só encerrar e propondo uma sugestão.
No orçamento depois o que vai aparecer é que o governo vai ter uma despesa com pagamento, cobertura do resultado negativo do Banco Central, cuja fonte de recurso, ou seja, a receita, vai ser a emissão direta do título público. E, presidente, antes de encerrar, agradecendo a oportunidade, a atenção, a gente poderia, fica como sugestão para uma próxima apresentação, se houver interesse, da gente trabalhar com esses indicadores fiscais e de dívida, né? Mostrar como que eles funcionam e algumas operações que a gente possa fazer.